Eu sou Rafael Siqueira Macedo, o fundador do Instituto Brasileiro de Hipnose e Evolução Psicológica, e seja bem-vindo à aula sobre bases neuronais dos estados emocionais. Nessa aula, nós vamos falar sobre a relação da emoção e razão e outras funções mentais, funções cognitivas, que dizem respeito a determinadas alterações físicas, fisiológicas, emocionais, comportamentais, que envolvem a situação de transtornos psicológicos. E no meio dessa aula eu vou estar falando sobre alguns casos que eu trabalhei, fundamentados nessa teoria. Emoção e razão são as funções mais complexas de que o cérebro humano é capaz. Nossa vida do dia a dia ativa operações mentais que envolvem uma e outra, às vezes mais uma do que outra, mas sempre ambas interligadas. Apesar disso, os mecanismos neurais que lhes correspondem são bem diferentes. E aquela visão dualista, dicotômica, de separação mente-corpo, razão-emoção, é uma visão ultrapassada, bem antiga, que tem o seu fundamento na filosofia de Descartes. E essa visão permeou o pensamento científico durante séculos. E hoje, a visão holística, mesmo na neurociência, vem para integrar o conhecimento sobre o ser humano, todas as funções, e essas funções são muito importantes. A intencionalidade e a autossugestão são os maiores poderes da humanidade e precisam ser estudados, compreendidos com mais detalhes, para que possamos usar esses poderes para o bem da humanidade de uma maneira eficiente, de uma maneira mais humana, com a gente mesmo que utiliza esses poderes e com o próximo, com as outras pessoas qual nós nos relacionamos. As emoções são muitas e difíceis de classificar. Envolvem três aspectos. O primeiro, o sentimento, que pode ser positivo ou negativo. O segundo, comportamento, ou seja, reações motoras características de cada emoção. E o terceiro, ajustes fisiológicos correspondentes, que são essas reações que são ajustes correspondentes a determinados estímulos, sejam externos ou internos, que são percebidos pelo indivíduo e geram ajustes fisiológicos. Por exemplo, a reação fisiológica do medo, ou a reação fisiológica da ansiedade. A ansiedade antecipando a possibilidade do medo, daquela reação de pânico, por exemplo. Na fobia social também, que é um transtorno de ansiedade, onde também existem episódios de pânico, crises de pânico, é onde o indivíduo sente toda aquela sintomatologia física, acha que está passando mal, o coração acelera, a boca seca, a cabeça fica meio esquisita, náuseas, parestesias, que são aquelas sensações de formigamento e dormência nas mãos, nas extremidades do corpo, na face, pode ser de um lado ou de outro, ou dos dois lados. Esses são os sintomas fisiológicos, são ajustes fisiológicos determinados para cada tipo de emoção. E as regiões neurais envolvidas são geralmente reunidas em um conjunto denominado sistema límbico, que agrupa regiões corticais e subcorticais situadas, sobretudo, mas não exclusivamente, nos setores mais mediais do cérebro. E as emoções negativas são mais conhecidas do que as positivas. A primeira delas é o medo, uma experiência subjetiva que surge quando algo nos ameaça e provoca em nós comportamentos de fuga e luta, que disparam todas aquelas reações fisiológicas, além de ativar o sistema nervoso autônomo, de modo a garantir esse dispêndio de energia súbito que se segue nessas reações fisiológicas tão características
desses estados emocionais. E quando o medo ele se prolonga e se torna crônico, o indivíduo ele entra em ansiedade e estresse. E aí são liberados hormônios específicos, como o cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse. E isso vai estar causando também uma deficiência no sistema imunológico, além de deficiências em sistemas cognitivos fundamentais como atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, tomada de decisões, entre outros. Uma outra emoção muito importante é a raiva, que surge frequentemente como um mecanismo de defesa, outras vezes apenas como meio de garantir a nossa sobrevivência, como indivíduo ou como espécie. E assim, as presas podem agredir o predador para se defender, como vemos em alguns documentários de animais. Mas o predador, ele agride para se alimentar. E ambos podem agredir seus semelhantes como meio de estabelecer hierarquias sociais, defender o seu território ou disputar fêmeas. Algo semelhante acontece com os seres humanos. No entanto, é modulado pela razão. Uma região do lobo temporal desempenha o papel de botão de disparo das emoções. É a amígdala. Como vemos nessas imagens que vão seguindo a minha apresentação aqui do lado, e a sua função é receber as informações sensoriais e interiores provenientes do córtex e do tálamo e filtrá-las para avaliar a sua natureza emocional e comandar as regiões responsáveis pelos comportamentos e ajustes fisiológicos adequados no hipotálamo e no tronco encefálico. E as emoções positivas, elas são menos conhecidas, né? E podemos defini-las apenas de maneira subjetiva. E apenas em anos recentes a neurociência tem começado a atribuir-lhes uma base neural. Isso é muito recente. São estudos recentes que, graças à tecnologia de exames de neuroimagem, muitas das teorias antigas são comprovadas hoje, né? Como a psiconeuroimunoestimulação, que é a estimulação imunológica através do sistema nervoso central, ativada pela autossugestão ou pela sugestão de uma outra pessoa, de um profissional capacitado. Essa é um trabalho bastante interessante que eu utilizo, a técnica da autoscopia do professor João Jorge Cabral Nogueira, que foi um dos meus grandes mestres na minha pós-graduação em hipnose clínica, hospitalar e organizacional. O trabalho dele é fantástico e esse conteúdo também vai ser acrescentado como um upgrade no nosso programa do método Terapeuta de Sucesso. As emoções positivas, elas tratam de sentimentos de prazer, bem-estar, derivados geralmente de uma percepção sensorial, seja ela auditiva, tátil, olfativa, visual, enfim, de acordo com o nosso campo de percepção. E que provocam, tanto quanto as emoções negativas, comportamentos específicos e manifestações fisiológicas correspondentes. Ou seja, não apenas as emoções negativas provocam essas reações tão características, mas as positivas também são capazes de provocar reações fisiológicas de bem-estar, de prazer, de satisfação, que vão estar disparando também hormônios específicos, como a noradrenalina, dopamina, que são hormônios que estão associados geralmente à sensação de bem-estar, de prazer, de conforto interior. E a razão? A razão, ela envolve também muitas outras operações mentais, funções cognitivas que são difíceis de definir e classificar. O raciocínio, a resolução de problemas, cálculo mental, formulação de objetivos e planos de vida, ajuste social do comportamento e muitas outras. Tudo indica que o córtex pré-frontal é a principal região envolvida. Uma parte dele recebe as informações correntes, armazenando-as transitoriamente como engramas operacionais.
o córtex pré-frontal ventrolateral. Outra parte é o pré-frontal dorsolateral e manipula as informações desse tipo de memória. Memórias específicas, memórias emocionais, que muitas das vezes estão dissociadas da memória situacional. Então, quando o indivíduo está diante de um estímulo semelhante, que evoca memórias específicas, vai estar também disparando emoções, reações fisiológicas e comportamentos bem específicos que podem ser condicionados. E vamos falar sobre isso um pouco mais na frente, nessa primeira parte da aula das bases neurais dos estados emocionais. Outra região, o córtex pré-frontal ventromedial, toma essas informações e as compara com aquelas disponíveis na memória de longa duração, como os objetivos de vida, por exemplo, de curto, médio e longo prazo. O resultado é o planejamento, ações necessárias para concretizá-los. E aí, isso vai depender muito da experiência interior, da bagagem de vida de cada indivíduo. Isso vai influenciar diretamente as reações emocionais, as reações fisiológicas e os comportamentos específicos de ajuste. E uma região ventral chamada córtex orbitofrontal encarrega-se de ajuste social das ações e das emoções correspondentes. E finalmente, uma quinta parte, que é o córtex cingulado anterior, influi sobre as duas primeiras, de modo a focalizar a atenção cognitiva, permitindo a seleção de informações relevantes a cada passo que o indivíduo vai estar determinando na sua vida, né? Cada passo, cada reação comportamental diante de uma situação específica é mediado por essa área do córtex cingulado anterior. E são apenas relações entre estados emocionais e áreas cerebrais que a gente vai estar entendendo melhor como funciona o cérebro. E isso ajuda a gente a criar estratégias de atuação neuropsicológica dentro da psicoterapia e da terapia. Se vocês são apenas terapeutas, tem algumas limitações aí, né? E eu sugiro que procurem profissionais capacitados para trocar ideias, procurem literatura relacionada à neurofisiologia, à anatomia cerebral, a reações fisiológicas que são geradas por estados emocionais, para que vocês entendam mais profundamente. Mas eu vou fazer o possível nessa sequência dessa aula, que vai ser dividida em algumas partes. Eu não lembro agora quantas partes deram, mas esse conteúdo vai ser disponibilizado para vocês aos poucos, enquanto outros conteúdos do programa, como as funções cognitivas e outros conteúdos que estão dentro do programa, que vão ser disponibilizados nesse segundo módulo. E vocês vão estar compreendendo melhor o funcionamento da estrutura neuronal que corresponde a determinados estados emocionais, podendo auxiliar e até como argumento, né, para você estar causando nos futuros clientes, nos possíveis clientes de vocês, o que a gente chama no mundo do coach como uma figura de autoridade. Não só no mundo do coach, né, na psicologia comportamental, também, né, na questão do comportamento social. Essa figura de autoridade é uma parte do comportamento social, né, da psicologia do comportamento social, muito relevante para que você possa estar passando confiança. Mas é preciso ser sincero e coerente. Você não vai falar de algo que você não tenha conhecimento teórico ou não tenha uma habilidade prática para que você possa atuar realmente com eficiência. E o que é mais importante, com ética, preservando os direitos à saúde e o equilíbrio mental dos clientes que já sofrem tanto, que vêm buscar os nossos serviços. Isso é o que eu acho mais importante no nosso trabalho como psicólogo ou como terapeutas. Você sabe definir emoção e razão? Ao tentar, provavelmente você vai cair num raciocínio circular, como encontramos nos dicionários.
Emoção é um abalo afetivo, ou razão é um raciocínio, julgamento. Sabemos perfeitamente o que são, mas não sabemos defini-los. Mas fique tranquilo, os neurocientistas têm igual dificuldade em definir esses aspectos tão importantes da mente humana. Por isso, adotam definições operacionais como a seguinte: razão e emoções são operações mentais acompanhadas de uma experiência interior característica. É aquela bagagem, né, que todos nós carregamos, que é única. E essas são capazes de orientar o comportamento e realizar ajustes fisiológicos necessários que são correspondentes a essa experiência interior, essa forma singular que o indivíduo tem de ver a si mesmo, de olhar o mundo e as relações, as pessoas de forma geral e o futuro enquanto possibilidades. Então isso seria a nossa tríade cognitiva dentro da terapia cognitiva de Aaron Beck, que vocês também vão ver nas aulas seguintes. Duas observações. Primeiro, permanece sem definição essa tal experiência interior. E segundo, enquanto o exercício de emoção quase sempre se confunde com as manifestações fisiológicas, o exercício da razão não tem necessariamente uma repercussão orgânica observável. Como diz Milor Fernandes, né, o livre pensar é só pensar. E mesmo sem definição precisa, você sabe, a partir do seu próprio dia a dia, em que consiste essas duas características cognitivas. Pense na seguinte situação. Às vezes você precisa se preparar para uma prova, que é muito importante. E para isso, você planeja cuidadosamente os seus atos. Compra um livro novo, desmarca alguns compromissos, organiza suas notas de aula, lê, escreve, estuda em grupo e também sozinho, e memoriza, raciocina, ensaia, ou seja, faz pleno uso da razão, não é verdade? Mas na véspera da prova, você tenta dormir cedo, só que a ansiedade bate nesse momento e aí o sono demora a chegar, não é mesmo? E no dia D, na hora H, o coração dispara, a boca fica seca, você sua frio. A custo você se controla, mas no fim dá tudo certo. E você se concentra, o seu raciocínio flui perfeitamente e você responde a maioria das questões de maneira correta e passa de ano. Bem, nem sempre a história tem esse final feliz, não é mesmo? Mas todas as variantes possíveis apresentam momentos em que predomina a razão e em outros que predomina a emoção. Eu tive fobia social e você já deve ter ouvido falar dessa história, né? E eu já atendi muitas pessoas também com fobia social, com outros transtornos de ansiedade, como ansiedade generalizada, toque, transtorno de pânico. E geralmente são disparadas reações muito semelhantes, porque a crise de pânico está envolvida nos transtornos de ansiedade e em alguns outros transtornos, como na depressão também, né? Que também tem a depressão com ansiedade. E essas reações fisiológicas, elas são disparadas por esses estados emocionais característicos que são estimulados por interpretações particulares diante de uma situação determinada, diante dos pensamentos automáticos que o indivíduo tem frente àquela situação específica, que nós dentro da terapia cognitiva chamamos de estímulos semelhantes. Estímulos semelhantes são estímulos que se associam a experiências anteriores que podem ter acontecido na infância, desde o início da infância. E aí as novas pesquisas na área da hipnose clínica falam da teoria da concepção, que é muito interessante, a teoria da concepção do Luiz Crozera, que é algo que eu pretendo me aprofundar ainda mais, que fala um pouco sobre a questão da quântica, né? Da mecânica quântica na transmissão de informação a partir da intencionalidade no ato sexual. Isso é uma coisa nova que vai modificar e revolucionar a visão da medicina, da ciência comportamental, da psicologia de forma geral e de muitas outras ciências,
porque tudo está interligado, uma coisa influencia a outra, tudo é humanamente possível, desde que você intencione isso. E essa intencionalidade, como eu falei, é um dos maiores poderes do ser humano, quando não tomada para si, pode causar prejuízos muito grandes na vida da pessoa, sobre si mesmo e sobre os outros qual nós convivemos, aquelas pessoas que têm um papel de autoridade, que são figuras de autoridade, como por exemplo a relação dos pais com a criança, como vocês viram na aula anterior que fala sobre as relações primárias, né? As relações hipnóticas primárias da infância, da adolescência, que vai passando para a vida adulta e como isso pode influenciar no prejuízo que o indivíduo sente e faz ele procurar os serviços da gente. E, na verdade, né, a razão e emoção são aspectos genéricos de um mesmo contínuo e expressam as mais sofisticadas propriedades do cérebro humano. Como parte desse contínuo, podemos destacar o extremo racional, né? As operações como o pensamento lógico, o cálculo mental, a resolução de problemas, e na ponta emocional, o medo, a agressividade e o prazer. E no meio disso tudo, uma infinitude de possibilidades. O comportamento social determinado, ou ajuste social, a apreciação e a criação artística, a tomada de decisões, o planejamento de ações futuras e assim por diante. Esse contínuo infinito é o que chamamos mente. Para os gregos, psi, a alma, né? Psique, alma, que seria a nossa parte que nos diferencia, né, dos outros animais. Mas é preciso também reconhecer a nossa parte animal, e essa parte que é facilmente condicionada pelos estímulos, pelas figuras de autoridade. E nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso quando nós começarmos a falar mais sobre a teoria cognitiva e sobre a teoria na prática, né? A terapia cognitiva e a terapia cognitiva focada nos esquemas. E bem, hoje não há dúvida de que existe uma relação forte entre a mente e o cérebro, embora se debata intensamente se um produz o outro ou é produzido por ele, ou ambos têm existência relacionada, porém são independentes. A teoria da não localidade da consciência, que é algo bem interessante, que ajuda a gente a entender de uma forma mais ampla alguns tipos de situações humanamente possíveis. A emoção, como propõe nossa definição operacional, é uma experiência subjetiva, única no universo e acompanhada de manifestações fisiológicas e comportamentos detectáveis. São vários tipos de comportamentos e reações que podem ser correspondentes a determinadas emoções específicas. A raiva, o medo, a ansiedade, a apreensão, a angústia, todas essas emoções provocam reações específicas. E nos seres humanos, a descrição de um componente subjetivo de uma emoção é de difícil controle, não é verdade? Já que apenas o próprio indivíduo tem acesso a ela, a essas informações, essa descrição das emoções, como ele vivenciou a história, só ele pode saber. E às vezes nem ele mesmo sabe muito bem. É preciso o auxílio de um profissional capacitado, como no caso dos profissionais que atuam com a regressão de memória. Nós vamos falar mais detalhadamente possível sobre regressão de memória, que é um fenômeno que é facilitado pelo fenômeno de hipermnésia, né? A hipermnésia é a ampliação da memória, seja da evocação de memória, seja da aquisição de memórias. Então, quando a gente entende melhor as relações hipnóticas da infância, a gente entende um pouco melhor essa questão da absorção, né, dessas memórias de longo prazo que são evocadas, essas memórias emocionais diante de estímulos semelhantes, que provocam reações típicas como pânico, como crises de ansiedade, como toda aquela relação fisiológica, como no caso de um rapaz que eu atendi há algum tempo atrás, que veio com queixa de fobia social,
ele tinha crises de pânico ao se apresentar na faculdade, apresentando trabalhos muito parecido comigo. Só que ele participava de um grupo social fechado que ele precisava e desejava assumir cargos de autoridade dentro desse grupo, com administração, palestras para os iniciantes nesse grupo social. E ele sentia muito incapaz de realizar e assumir esses cargos. Ele tinha influência, o pai dele era um dos líderes, né, no passo seguinte dessa iniciação desse grupo social. Então ele tinha lá já, vamos dizer assim, um peso. E justamente a relação com o pai dele foi bastante conturbada. E na primeira sessão eu fiz uma regressão de memória com ele, evocando a partir da descrição dos sentimentos que ele tinha, e vocês vão ver essas técnicas apresentadas em alguns vídeos exclusivos, e vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, que é melhor ainda, essas técnicas trabalhando questões subjetivas também. Então é o seguinte, eu vou resumir isso para não alongar muito, e nos webinários nós vamos falar mais detalhadamente sobre estudo de casos, ok? Foi o seguinte, aquela fase que os meninos geralmente passam, de não gostar de tomar banho, não querer tomar banho, o pai foi ensinar a ele uma lição, né, ao filho. 4, 5 anos mais ou menos de idade, pelas lembranças dele, o pai ao pegar ele na escola, né, genialmente teve aquela ideia e expôs o filho à situação de ridículo. Parou na calçada, na frente do colégio, e todo mundo que passava ele apontava para o menino. Olha aqui o porco, olha o fedido, o cascão, sujo-esmundo, fedorento. Olha, gente, ele não gosta de tomar banho não, ele é sujo, ele é fedorento. Falando assim com o menino. E aí, enquanto ele está descrevendo isso, de olhos fechados, lá no estado de hipnose, ele começa a ter aquelas reações, o rubor facial, começa a tremer, começa a suar, respiração ofegante, o coração acelera, e ele relata ali, né, todas aquelas emoções, aqueles pensamentos automáticos que ele tinha no momento que ele ia fazer alguma apresentação, ou falar com uma menina, e também tinha dificuldade com o sexo oposto. Então, ao trabalhar com técnicas específicas da hipnose clínica, acolhimento, ressignificação, a conscientização que ele tem um motivo, né? Existem referências na sua experiência anterior que justificam essa reação disfuncional. E aí, conforme a gente foi investigando mais profundamente, ele relatou outras situações em que o pai também julga ele como incapaz, como incompetente, como alguém que vai ser um nada na vida, um Zé Ninguém. E isso são situações que aconteceram de maneira repetitiva. E além de muitas brigas entre o pai e a mãe, que foram presenciadas pelo filho, e um comportamento agressivo, passivo do pai, constante. E assim, mesmo que a gente tenha a oportunidade de estar ouvindo, né, do cliente estar compartilhando essa história conosco, nós não podemos realizar uma verificação confiável com veracidade ou exatidão desses temas. Mas isso não interessa também, não interessa para nós como terapeutas. Interessa é que o cliente trouxe aquilo de maneira espontânea. Você não vai induzir diretamente na regressão de memória, e vocês vão ver como se faz essa técnica especificamente. Você vai deixar algo em aberto. É o inconsciente dele, a mente sábia do indivíduo, que vai evocar essa memória situacional associada a essa emoção característica. E é por isso que a gente começa do sintoma e vai até a causa através de uma técnica bem específica, muito simples, mas bem específica, o qual a gente precisa ter um pouco de domínio para poder conduzir essa técnica com eficiência. Vocês vão ter a oportunidade de viver e de praticar essa técnica através de exercícios que eu vou estar disponibilizando. E esses exercícios vão garantir
um upgrade no seu certificado. Ah é, eu acho que eu esqueci de falar sobre isso. Todos vocês vão ganhar um certificado básico de 100 horas aula no final desse curso. A partir do momento que todos os módulos estiverem disponíveis, vocês já vão receber esse certificado. E a partir do momento que vocês forem fazendo esses exercícios que eu vou propor a vocês em vídeos explicativos, vocês vão estar ganhando um upgrade de certificado. Ou seja, vai aumentar as horas de vocês. Isso é bacana. Eu nunca vi isso. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo isso e eu estou fazendo isso no nosso curso do método Terapeuta de Sucesso. É possível analisar uma emoção acompanhando suas manifestações orgânicas e comportamentais, sim. Além disso, realizar um registro da atividade cerebral por meio de imagens ou traço eletro ou magnetofisiológicos. São exames mais modernos em que estão escaneando o cérebro em pleno funcionamento a partir de induções verbais, a partir de evocações de memórias, a partir de vivências de crises. São estudos muito recentes que ainda vão ampliar muito a nossa concepção sobre a ciência comportamental. E além disso, na terapia cognitivo-comportamental, existe um exercício que eu chamo de monitoramento dos pensamentos automáticos disfuncionais. É um exercício bem interessante que eu vou estar disponibilizando nessa aula já, e depois eu vou explicar isso, como funciona detalhadamente, fazendo o exercício com vocês, disponibilizando um vídeo explicativo detalhadamente como você vai aplicar isso com seus clientes. Talvez vocês já saibam aplicar, mas a partir da organização de todos esses conhecimentos que vocês estão adquirindo nesse método, vocês vão estar ampliando a possibilidade de aplicação dessa ferramenta, ok? Então, ali você pode estar monitorando, dentro de uma situação específica, pensamentos automáticos, reações fisiológicas, emoções, reações físicas, comportamentos, né? E você vai estar dando a oportunidade do indivíduo identificar, fazer o seu mapa cognitivo, para ele entender qual é a sua dinâmica interior e como essa dinâmica interior influencia nas reações fisiológicas e nos comportamentos disfuncionais que trazem tanto prejuízo e tanto sofrimento na vida das pessoas que procuram os serviços da gente. É uma maneira eficiente de você estar tendo mais propriedade para abordar de uma maneira mais objetiva, feita sob medida, trazendo um resultado mais eficiente, satisfatório, proporcionando autonomia para os clientes. E eles saem muito satisfeitos, indicam muito, falam muito bem do seu trabalho, quando você faz um trabalho bem detalhado, com propriedade e com segurança, né, a partir de o aproveitamento, né, aí muito fundamentado na hipnose ericksoniana, na hipnose naturalista, onde a gente vai estar utilizando as memórias, os recursos interiores e até mesmo os sintomas do indivíduo para ajudá-lo a alcançar o seu objetivo de sucesso. E a observação animal para o estudo científico das emoções foi inaugurada por Charles Darwin, com o livro especialmente dedicado a esse tema, a expressão das emoções no homem e nos animais. Foi um tema muito criticado pela ciência contemporânea e isso não era muito bem-vindo, né? Atribuir emoções aos animais, que era visto como algo exclusivamente humano, da sua parcela divina, né? A sua psique, a sua alma, que era visto como algo independente do corpo. Era uma visão bem complexa, bem contraditória de Descartes, que influenciou a ciência influencia até hoje o pensamento de alguns médicos, de alguns psicólogos, de alguns terapeutas também. E Darwin, ele observou a semelhança entre indivíduos de diferentes espécies na expressão comportamental de emoções como a raiva, por exemplo. E ele analisou as expressões faciais e os movimentos corporais e concluiu que esses comportamentos têm uma determinação inata, sofrendo a evolução do mesmo modo que as demais características biológicas das espécies. Inato quer dizer que não foi aprendido,
é algo que vem de uma bagagem genética que é passado de geração em geração. É uma memória genética que nós carregamos e que hoje a gente consegue comprovar isso através dessa observação do comportamento. E se a expressão das emoções, pelo menos algumas, é inata e conserva-se ao longo da evolução, é porque tem utilidade para a vida dos animais e também tem valor adaptativo para garantir a sobrevivência dos indivíduos e da sua espécie. 3 grandes utilidades das emoções. A primeira é a sobrevivência do indivíduo, né? A segunda é a sobrevivência da espécie. E a terceira é a comunicação social. A sobrevivência é um caso de vida ou morte. Um predador só sobrevive se exerce com competência os comportamentos de agressão para dominar e matar a presa. E a presa, né, por sua vez, depende de comportamentos defensivos, de ameaça para paralisar e afugentar o inimigo, ou reações de medo que possibilitam a fuga, né, ou situações de congelamento em que ele se finge de morto, mas isso não é uma estratégia muito eficiente, não serve de espécie, né, entre a mesma espécie. Alguns tipos de predadores são carniceiros também, então isso é uma estratégia um pouco falha, mesmo dentro da vida animal. E esse delicado equilíbrio comportamental entre presa e predador permite uma proporção razoável de indivíduos sobreviva até a idade reprodutiva e, portanto, está ligado também à sobrevivência da espécie, né? É ali um tipo de seleção mesmo, né? E aí a gente entende a visão da teoria de Darwin como a teoria, né, da lei do mais forte, né? Não necessariamente isso precisa ser tomado à risca quando falamos sobre os seres humanos, né? Pois isso, toda reação e emoção, né, é permeada pela razão, e a expressão emocional como forma de comunicação social adquiriu grande importância nos seres humanos, cujo repertório comportamental ultrapassou muito o estreito vínculo com as atividades de sobrevivência. Como eu falei, o ser humano não age só para sobreviver, o ser humano age para realizar um propósito que muitas das vezes é maior do que ele. E é isso mesmo que provoca, em muitos casos, essas reações de defesa, né, através da emoção de medo, essas manifestações de defesa naturais, inatas do ser humano. Mas isso é porque ele tem experiências negativas que geraram aprendizados disfuncionais, que geraram crenças negativas a respeito dele mesmo, do mundo e do futuro. E a gente vai entender isso melhor na terapia e na teoria cognitiva de Aaron Beck. Mas esse forte vínculo biológico entre emoções e sobrevivência é muito nítido entre os animais, particularmente na emoção que chamamos raiva, que produz comportamentos de agressão, e na emoção que chamamos medo, que é causadora de comportamentos de ameaça e fuga. Essas duas emoções básicas, como sabemos, existem também nos seres humanos. E eu recebi uma pessoa, um senhor, um jovem senhor de 50 anos, que tem diagnóstico de depressão, tem algumas crises de ansiedade, algumas situações, e dentro do seu discurso ele relata que a partir de um episódio de uma crise financeira na empresa que ele assumiu da família, né, ele se manteve numa situação passiva, né, com medo, se sentindo incapaz. Isso gerou tristeza e acabou provocando a depressão. E então ele relata que nessa situação específica ele ficou parado esperando a reação da esposa assumir, né, e controlar ali a resolução de problemas. Isso causou uma tristeza muito grande, né, porque ele percebeu que isso é algo que ele já traz há muito tempo. Então, dentro do discurso, ele relata que os pais tinham um padrão, né, de fazerem tudo por ele.
não deixar ele fazer nada por ele próprio. E isso traz uma comunicação incoerente, né? Muitas das vezes essa atitude de superproteção dos pais e dos cuidadores é vista pela criança como um recado de que ela é incompetente, de que ela não é capaz de fazer, de que ela não é capaz de elaborar uma estratégia para conseguir alcançar aquele objetivo que ela visualiza. E isso vai, ao longo do tempo, conforme isso vai sendo repetido, vai gerando crenças, vai formando esquemas iniciais que são desadaptativos. E que, conforme esses esquemas vão se tornando rígidos, vão atrapalhando a vida do indivíduo, trazendo prejuízos funcionais, emocionais, financeiros, de todos os aspectos. E a gente vai entender melhor como funcionam esses esquemas iniciais desadaptativos dentro da terapia cognitiva focada nos esquemas. As emoções humanas não se restringem à raiva e ao medo. Então, quais seriam as nossas emoções? Nós podemos identificar pares de emoções opostas, como alegria, tristeza, amor e ódio, mas também experiências únicas para os quais não há opostos claros: encantamento, agonia, desprezo, desespero, pânico, inveja e tantas outras. Essa diversidade dificulta a classificação. Elas pouco têm em comum. Pode-se dizer que algumas têm valor positivo e, por isso, os comportamentos que suscitam tendem a ser repetidos. O valor positivo também é uma atribuição subjetiva. Por exemplo, essa criança que sempre busca realizar alguma coisa, sempre busca mostrar uma determinada habilidade ou um potencial que possa ser desenvolvido e virar uma grande habilidade. E aí os pais dizem: não faça desse jeito, faça do jeito que eu estou falando que é melhor, não faça assim, ou você não é capaz de fazer, você é um burro. Todos esses rótulos, sejam direta ou indiretamente ditos, né? Ou você é um burro, não vai servir para nada, ou não faça desse jeito que assim é melhor. Tudo isso tem incoerências na comunicação. Por quê? Porque dentro da habilidade social, o pai ou a mãe, nesse caso, está sendo agressivo, está, para colocar a sua intenção, está passando por cima da criança, não está levando em conta as suas habilidades, seus desejos, seus potenciais que possam ser desenvolvidos, e não leva em conta que é uma criança que vai aprender. Às vezes nem é para super proteger, às vezes é para economizar tempo mesmo, né? E quando porque a criança ela vai errar. Para fazer alguma coisa, geralmente erra. Se aprende muito mais errando do que acertando, na verdade, não é? Então, muitos pais restringem essa experimentação da criança pelo simples fato de quererem economizar tempo, por não terem paciência de permitir a criança errar, sujar, brincar, fazer do jeito dela. E por que, nesse caso, essas situações que trazem prejuízo tendem a se tornarem padrões rígidos que são repetidos? Porque nessas vivências anteriores, né, o indivíduo ganhou reforços positivos em relação a isso. Carinho, afeto, apego, atenção, né? Bens materiais também. Tudo porque ele foi obediente, tudo porque ele fez do jeito que os pais queriam e não do jeito que ele poderia fazer. Fazendo, errando, assumindo os erros e as consequências, bolando estratégias para superar essas limitações. É uma maneira muito eficiente, como naquele caso, né, do senhor de 50 anos que teve aquele comportamento passivo, esperando, como sempre esperou, os pais realizarem alguma coisa, esse caso voltado para a sua relação com a esposa. Se ele tivesse desenvolvido essas habilidades, assumido as suas responsabilidades, como eu falei, é uma forma muito eficiente de desenvolver a autonomia que ele precisava para se sentir capaz de ir lá e tomar as rédeas da solução dos problemas, e aí certamente ele teria uma sensação de satisfação
ao invés de sentir tristeza. Essa emoção de tristeza, muitas das vezes pode ser também mais uma memória emocional dissociada de situações, quando geralmente a gente realmente fica triste, não é verdade? Ou quando a gente deixa de fazer algo que a gente vê que é possível fazer, que a gente deseja fazer, e a gente imagina se fazendo, e a gente vai lá nos nossos pais e conta, né, com aquela empolgação que toda criança geralmente tem, e aí os pais dizem: cuidado, não faça desse jeito, é muito perigoso. Cuidado, faça desse jeito que é melhor, porque eu sei o que é melhor para você. Tudo bem, não quero dizer que não é verdade isso. Mas se você não tem como saber o que é melhor para o outro, se você não ouvir o outro, se você não prestar atenção no outro. E outras, lógico, têm um valor negativo. E os comportamentos que provocam visam eliminá-las. Como que ele conseguiu extinguir, né, esse comportamento proativo que toda criança saudável tem? Pelo processo de repetição, né? Aquele sentimento negativo de que tudo bem, eu faço depois, deixa pra lá, não era importante mesmo, talvez eu realmente não seja capaz de fazer desse jeito, então é melhor eu fazer do jeito do meu pai, do jeito da minha mãe. Isso vai causando sentimentos negativos e a criança acaba por extinguir essa proatividade natural que todo ser humano desde criança tem, e conforme vai adultecendo, ela vai perdendo essa habilidade inata, ou vai condicionando, ela vai perdendo essa habilidade de fazer as coisas, de investir nas suas ideais, nos seus pensamentos, nos seus potenciais. As diferentes emoções podem provocar comportamentos motivados, o que leva alguns autores a considerarem que um único elemento em comum entre elas é o reforço. O que eu falei? O reforço. E isto é um estímulo, né, positivo, ou seja, um estímulo prazeroso, ou um negativo, desagradável, que resulta na motivação por prolongar ou interromper a experiência emocional. Quando o reforço é positivo, chama-se de recompensa ou estímulo apetitivo. E quando é negativo, chama-se punição ou estímulo aversivo. Muitos comportamentos de animais utilizados pelos psicólogos experimentais se baseiam no condicionamento para estímulos apetitivos ou aversivos. Nós temos o nosso lado animal também. E o animal, ele aprende a realizar repetidamente uma determinada tarefa em troca de uma recompensa. No caso do animal, um pedaço de comida, por exemplo. Ou aprende a esquivar-se ativamente de algo que lhe causa desprazer, um choque elétrico. E vamos pensar nesse caso, não é um choque? Imagine a criança vai lá empolgada: pai, mãe, olha o que eu sei fazer. E a criança toma um choque quando o pai diz: cuidado, não faça desse jeito. Ou não, nem pense nisso. Você tem que fazer desse jeito, porque desse jeito é o certo. São choques que a criança leva também, que acabam por inibir, né? E esse tipo de situação, aí vira uma situação aversiva, onde o indivíduo vai evitar, onde o indivíduo vai se defender, onde talvez ele se sinta incapaz e para se defender ele agrida, pela própria situação ser uma situação que gera medo, ou que gera um sentimento de desprazer, de tristeza, de causa dor emocional. Em ambos os casos, ele pode associar os estímulos causadores diretos dessas emoções, que são os estímulos incondicionados. Há outros que normalmente não provocam essa emoção, que são os estímulos condicionados, né? Então, quando, por exemplo, a criança vai e vai fazer uma determinada tarefa que ela se julga capaz, né? Então, o carinho, né, que nesse caso, vamos dizer assim, a aceitação, o carinho, o acolhimento dos pais, que é algo que deveria ser incondicional, acaba sendo condicionado nessa situação, em que ele vai lá, em que ele investe emoção, energia nisso, e aí ele se frustra.
né? E a repetição disso acaba condicionando, né? Então o carinho dos pais vira um estímulo condicionador, um estímulo condicionado, né? Onde ele se sente aceito, onde ele se sente importante, onde ele se sente perigosamente confortável, dentro dessa zona perigosa de conforto, onde os pais criam para as crianças, tentando poupá-las do sofrimento. Na verdade, não tem como poupar o ser humano do sofrimento. É o sofrimento que faz o ser humano crescer. É através do erro que ele aprende, muito mais do que pelos acertos. O medo, a ansiedade e o estresse são emoções negativas. Talvez graus diferentes de uma mesma experiência emocional, né? Se a gente parar para observar, realmente faz sentido. E a raiva, que pode provocar agressão, é também uma emoção negativa, bem como a tristeza, que pode causar depressão, e nesse caso desse senhor de 50 anos, isso fica bem claro, né? Essa tristeza que é constante. Toda vez que talvez ele imagina alguma coisa que ele possa fazer de diferente desse padrão rígido que ele foi cercado, ele se sente triste. E aí ele não faz e se sente triste. E essa tristeza acaba gerando comportamentos de irritabilidade. Acaba gerando uma sensibilidade, que vai gerar uma irritabilidade, que vai gerar comportamentos agressivos. E ele relata isso no discurso dele quando ele começa a perceber que se torna áspero, agressivo, de qualquer jeito, grita, responde mal, é ignorante, com as pessoas próximas, com as pessoas de outros tipos de relacionamentos mais distantes, no meio social. Isso acaba incomodando ele e ele se fecha, né? Querendo se proteger, querendo proteger o outro, e acaba se tornando uma pessoa triste, uma pessoa deprimida. E dentre as emoções positivas estão o amor, a amizade. São duas experiências essencialmente humanas, para as quais não há um correlato seguro entre os animais. A gente pode haver até experiências, né? Casos de documentários do mundo animal em que leões, tigres, outros animais selvagens têm uma relação íntima, né, que aparentemente é uma relação de amizade com os seres humanos e com outros animais que no meio natural, na vida selvagem de fato, seriam presas desses animais, né? E a gente vê ali uma relação de apego, de amizade. E isso quer dizer que também os animais são capazes de evoluir, desde que sejam condicionados a isso. Eles aprendem a ter uma relação diferente do que teriam na vida selvagem. Mas não é todas as espécies que isso é capaz. Por isso não é um correlato seguro, né, para se comparar com essa essência do ser humano. Muitas outras emoções positivas, como o prazer de uma comida saborosa e o alívio da sede, têm paralelos animais conhecidos. E o prazer de ouvir música, de fazer um esporte, que parecem ser exclusivamente humanos. Veremos também que as emoções negativas são mais conhecidas que as positivas, do ponto de vista neurobiológico e também do ponto de vista sociocultural. A mídia utiliza muito isso para reforçar o medo, né, e estar podendo manipular com mais eficiência as massas. O medo, né, é uma forma eficiente de ter o controle do outro, através do medo, né? Então, talvez porque sejam mais ricas, né, em manifestações fisiológicas desagradáveis e mais decisivas para a sobrevivência dos animais, ou porque apresentam correlatos comportamentais mais claros entre os animais e os seres humanos. Mas, de fato, essa reação emocional, do ponto de vista negativo, é muito mais evidente do que do ponto de vista da saúde, do equilíbrio. Muitas vezes a gente precisa estar fazendo um esforço grande para mostrar aos nossos clientes que eles estão dando passos para frente, que eles estão evoluindo, que eles estão melhorando. E a gente precisa reforçar isso para que ele internalize esses aprendizados positivos e desfrute dessas novas habilidades de maneira funcional, trazendo bem-estar, qualidade de vida, equilíbrio na saúde psíquica, na saúde física, trazendo felicidade. Além de positiva ou negativa, as emoções podem ser classificadas em 3 grupos: as primárias,
ou básicas, as secundárias e as emoções de fundo. As primeiras são inatas, existentes em todos nós humanos, independentes de fatores sociais e culturais. E elas são relatadas por Darwin em seu livro. Ele atribuía-lhes o valor adaptativo e, portanto, evolutivo. Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva, surpresa são uma dessas emoções. As secundárias são influenciadas pelo contexto social e cultural, são aprendidas, não inatas, como a culpa, a vergonha, o orgulho, chamadas emoções morais também. Não são absolutas, elas variam amplamente segundo a cultura das pessoas, sua origem social, suas condições de vida, o local onde vivem e muitos outros condicionantes. E finalmente, as emoções de fundo, que são uma categoria definida pelo neurologista português Antônio Damasio, e referem-se a estados gerais como bem-estar, mal-estar, de ansiedade ou apreensão, de calma, estados de tensão, são estados mais gerais. Essas categorias de emoções não existem de forma independente. É frequente estarem presentes ao mesmo tempo na vivência emocional de uma pessoa. Se a capacidade de aprendizado do ser humano é inata, e se ele é capaz de aprender a fazer coisas que são contra, de alguma forma, a sua essência, e isso lhe acarreta prejuízos em múltiplos aspectos da sua existência, ele certamente é capaz. Isto é, se realmente é um ser humano, se nasceu nesse planeta qual chamamos Terra e ainda vive aqui, ele é capaz de aprender como ser mais feliz, ser livre para fazer suas escolhas e fazer da melhor maneira possível, sendo responsável pelo resultado. Se grande parte de nós, seres humanos, somos capazes de fazer durante toda a nossa vida algo do qual reclamamos todos os dias, imagina se essa grande parte fizesse aquilo que gosta de fazer, que sabe fazer e realmente ama fazer, certamente o mundo seria muito melhor, não é verdade? Mas para conseguir isso, é preciso reconhecermos nossas limitações. Essa é a maneira mais eficiente para se elaborar estratégias mais objetivas. Então, gente, nos vemos nas próximas aulas. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.